Glória a Deus. Aleluia. Para mim é um motivo de alegria muito grande assim estar na presença do Senhor. E eu fico muito mais feliz quando eu estou reunido com o povo do Senhor Jesus. E eu me alegrei muito aqui essa noite porque, em primeiro lugar, eu pude sentir o calor humano da presença do Senhor Jesus neste lugar. Nós podemos ver que a presença do Senhor, na presença do Senhor, há fartura de alegria. E tudo que eu vi desde o momento que eu cheguei aqui foi muita alegria. O pessoal muito receptivo, é o povo do Senhor Jesus Cristo. E meu coração se alegra muito com isso. Amém? Fico muito feliz pelo convite. E como o pastor falou, meu nome é Eliene. Eu sou casada com o Magno, baterista aí. Faço parte do Ministério Águios, pela honra e glória do Senhor Jesus. Somos pais de 3 filhos. Tem uma nora, agora um gato. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem ministrado nas nossas vidas para levar o Evangelho do Senhor Jesus. E eu sei que todos que estão aqui essa noite, além de ouvirem, também têm esse desejo. Que todos que vocês conhecem sejam libertos pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui já passaram ou estão passando por provações? Levanto logo a minha mão. Amém? Antes do Senhor Jesus trazer essa palavra ao meu coração. No momento que eu orava, eu conversava com o Senhor e eu pensava em outra palavra, em outra ministração. Mas quando eu comecei a ler, o Senhor começou a falar diferente comigo. Porque primeiro a palavra bate na gente e depois ela volta. Então, primeiro o Senhor falou comigo para o que eu falasse à igreja. Então, para o crente, toda provação toca na sua fé. Por isso, devemos nos alegrar quando vêm as provações, pois nos proporcionará, nos dará crescimento. Crescimento. Mas todo mundo agora ficou me olhando assim, como assim, irmã? Como assim? Crescimento, eu estou sofrendo, estou apanhando, estou passando por tribulações, por dificuldades, estou sendo humilhado, e é para eu ficar alegre? É para eu ficar contente? Abram as suas Bíblias em Tiago, lá no Novo Testamento. Capítulo 1. Amém? Vamos ler 4 versículos. Saudação, de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersação. Versículo 2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Alegria, júbilo. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos ver nessa noite 3 tópicos que devem ter para sermos aprovados, que devemos ter. Vamos colocar 3 motivos que devemos ter
para que sejamos aprovados. Aprovado em quê? Aprovado nessas provações. Ora, se estamos numa escola, começamos a pré-escola, levamos nossos filhos para a pré-escola, eles não começam falando, eles não nascem falando, eles aprendem ao longo do tempo, eles vão para a pré-escola, eles vão passando de ano e vão sendo aprovados. E cada vez vai ficando muito mais difícil, né? Vai ficando muito mais difícil. E não é diferente nas nossas provações. Mas ela nos traz, no final, crescimento e vitória. Esses 3 tópicos que nós vamos falar essa noite é a perseverança, um deles, a sabedoria e o outro, a fé. Todos entenderam? Nós vamos falar sobre 3 tópicos que irão nos ajudar a passar pelas provações e sermos aprovados. Aprovados. Nós vamos falar sobre a perseverança. O primeiro tópico é a perseverança. A perseverança é uma constância, é uma qualidade de quem não desiste. A pessoa que não desiste, que luta até o fim, ela é perseverante. Mas existe também uma diferença de quem persevera, luta e acha que venceu, mas na verdade ela desistiu, ela se enganou, ela não tinha, era perseverança. E é uma qualidade do crente. O crente salvo, remido e lavado no sangue de Jesus, ele não desiste. Ele persevera. Ele enfrenta os desafios. Ele enfrenta sem medo porque ele sabe que com ele está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Temos vários exemplos de perseverança na Bíblia. Um deles é o de Ana. Quem conhece a história de Ana? Ana era uma mulher que não tinha filhos. E ela entristecia o coração dela. Ela era casada com Eucanã, para resumir a história. E Eucanã tinha mais uma mulher chamada Penina. Isso era muito comum no Antigo Testamento, que poderiam ter mais de uma mulher, enfim. A outra mulher de Eucanã, Penina, ela tinha filhos, e Ana não tinha. E ela se entristecia muito, e naquela época era muito difícil para uma mulher não ter filhos. Mas Ana, ela persistiu, ela perseverou. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, diz: certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, então o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profunda sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Uma vez ao ano, Eucanã subia, descia e entregava sacrifícios. E Ana, junto com ele, foi até o templo e começou a orar ao Senhor. E lá, orando ao Senhor, fez o seguinte voto: Senhor Todo-Poderoso, se quiser dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, eu não esquecereis, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias de sua vida. Enquanto ela seguia em oração, isso lá já no versículo 12, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Imagino eu que ela falava baixinho com Deus. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviam o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. E no versículo 14 diz: e ele lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho.
Entretanto, Ana replicou com estas palavras: Oh, não, meu senhor. Pelo contrário, sou uma mulher tomada por amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli disse: Vai-te na paz do Senhor e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: Que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu e o seu caminho comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Perceba que Ana, ela orou em silêncio. Na maioria das vezes, quando vamos orar por alguma tribulação, isso eu estou falando por mim, viu, irmãs? Nós oramos desesperadamente. Senhor, tu não está vendo a minha situação? Senhor, olha a minha situação. Eu estou sofrendo, tu se alegra em me ver sofrendo? Irmãos, eu estou falando porque eu já fiz muito isso. Tu está sentado aí do trono de glória e olhando eu sofrer, tu acha isso bom? Porque eu não me importo, eu sofro muito em ver um filho sofrendo e não poder fazer nada, mas tu podes fazer. Mas Ana não fez assim. Ana orou em silêncio, crendo, perseverando e se humilhou. Ela se humilhou ao Senhor. Ela não pediu de uma forma grossa. Outra coisa muito importante que me chamou a atenção na questão da perseverança de Ana, porque existem formas de se pedir, existem formas de se falar, existem formas de se humilhar, existem formas de ser respeitoso. Respeitoso. Ana, ela foi respeitosa com o sacerdote. Percebam que quando o sacerdote falou com ela: estás embriagada, mulher? Até quando vais falar assim? Te livra desse vinho. O que foi que ela disse? Não, Senhor, não pense isso de mim, não. Ela de forma alguma disse: Ei, tu não sabe do que eu estou passando, não? Tu não vê meu marido vir aqui e a outra mulher dele tem filhos e eu não. Não, ela não falou assim. Ela foi educada. O que a palavra do Senhor quer dizer nessa noite com isso? Se você está passando por algo difícil, se você está passando por provações, esqueça a parte das tribulações. Pense em provações, porque nas provações nós somos aprovados. Nós somos aprovados. Às vezes o pastor vai falar com você: Irmão, persevere. Creia que o Senhor Jesus ele vai fazer na sua vida. Você, pastor, você não sabe porque o meu esposo ele não quer te servir, ou porque a minha esposa, ou porque meu filho, ou porque meu vizinho. Escute. Tenha segredo com Deus, como Ana teve em silêncio. Tenha intimidade com Deus. Ele é teu Pai Celestial, você precisa ter intimidade, segredo com Deus. Ele tentava ver o que a boca de Ana estava falando, mas ele não conseguia porque ela tinha um segredo com Deus. Tenha segredo com Deus. Se humilhe, reconheça. Nós precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada, não é pela força do nosso braço, é pelo poder de Deus, que é grande, que tudo pode fazer. Irmãos, eu quero testemunhar algo para vocês. Você nem estava aqui, eu nem ia falar sobre isso. Mas eu quero testemunhar algo para vocês que aconteceu comigo de terça para quarta-feira. Eu estava no discipulado, inclusive esses discipulados eles estão na internet, eles estão no YouTube. E nós estamos na aula que fala sobre fé. E estamos aprendendo a exercitar a nossa fé, mas a nossa fé bíblica. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Deus disse na sua palavra. E ao momento que a irmã Bruna, que está aqui, estava ministrando, ela falava sobre cura, algo que ela precisava exercitar na vida dela, que era a fé sobre cura, sobre saúde. E eu
particularmente, precisava exercer nessa área. E quando ela falou sobre uma cura que ela teve, e eu fiquei ali, Senhor, eu preciso exercitar a fé em algo, começar a exercitar a fé em algo mais simples, mas que eu veja verdadeiramente que foi um milagre. Irmãos, eu sofro de aftas na boca, eu sofria. Então, por refluxo, ou por estresse, ou por cansaço, começa a aparecer feridas dentro da boca, e aquilo eu não posso comer, eu acredito que alguém aqui já teve. E eu estava com aftas na língua, na lateral da língua. Eu estava pouco falando e tinha falado para as pessoas isso. E no momento que ela falou, eu saí dali pensando, como eu vou começar a exercitar minha fé nessa área? Também quero viver as coisas de Deus. E eu comecei a falar, eu vou orar, e vou crer que o Senhor vai me curar. E eu não vou precisar usar nada. Afinal de contas, eu tinha que vir aqui no domingo. Meu desejo era estar aqui. E com vocês hoje, essa noite, como que eu ia falar? Irmãos, leva um tempo. Quando eu estou com esse problema, leva um tempo para que se cure. Leva dias passando medicação. E às vezes... E estava bem feio. Eu tinha mostrado para o meu esposo como estava feio. E não sabia o que fazer além das medicações. Enfim, eu saí da igreja pensando o que eu ia fazer. Vou orar. Ao mesmo tempo que eu pedi, eu falava assim, não, eu acho que eu vou comprar uma pomada e vou colocar. E o Espírito Santo falava ao meu coração, não, você disse que quer ser curada. Você precisa se resolver se você quer ser curada ou se você quer usar a pomada. Irmãos, eu não estou dizendo que o remédio não faz efeito. Eu estou contando que eu precisava exercitar a minha fé. Isso na terça-noite. Eu deitei na minha cama e com esse pensamento. Não falei nada para o meu esposo, eu me mantive calada. Eu não falei nada para a Bruna, não falei nada para a irmã que estava comigo no carro. Não falei nada para ninguém. Eu dormi. Na quarta-feira, à noite, isso foi na terça, à noite, na quarta-feira à noite, eu procurei. Eita, a afta sumiu, irmãos. Desapareceu. E não era algo pequenininho, não era algo que estava incomodando muito. Meu esposo viu e falou, amor, parece que arrancaram um pedaço da sua língua. Estava muito feio. Eu estava mal conseguindo falar e o Senhor me curou. O Senhor me curou. Eu creio verdadeiramente. Eu perseverei. E se eu tivesse desistido, eu ia ter uma melhora, sim. Mas melhor é a cura do Senhor Jesus nas nossas vidas. Vamos falar sobre sabedoria. Voltando para cá. Vamos falar sobre sabedoria. Sabedoria quer dizer conhecimento. Conhecimento. A sabedoria nessa epístola que lemos em Tiago é a compreensão cristã que se manifesta em uma vida que segue a lei de Deus com sua regra, como sua regra de fé, a modalidade. Toda sabedoria vem de Deus. Quantos creem que toda sabedoria vem de Deus? Amém. 10% entendeu. Quantos creem que a sabedoria vem de Deus? Amém. Glória a Deus. Irmão, nada vem de nós, não. Tudo vem de Deus. Lá em Eclesiastes 2:24. Quantos querem abrir aí? Fiquem à vontade, eu espero, viu, irmãos? Vamos lá. Eclesiastes 2, versículo 24. Amém? Irmãos, Salomão, filho do rei Davi, também foi rei em Jerusalém, enfim, ele era um homem muito sábio. Muito sábio. E se você, em casa, quiser marcar, nós não vamos nos aprofundar nisso, eu não vou me aprofundar nisso essa noite, mas se você ler anterior ao capítulo 2, você vai ver que ele tentou de tudo para provar que ele era o super-homem, vamos falar assim numa linguagem bem prática de se entender. Então ele procurou alegria em tudo, em tudo. E quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu me lembrei dele.
Ele fez de tudo, ele podia ter tudo o que ele queria com o dinheiro, com o poder. Ele pôde construir palácios, ele pôde se vestir dos melhores linhos, mas ele não conseguia encontrar a felicidade com a sabedoria, porque não vem da gente, não vem de nós, a sabedoria vem de Deus. E lá em Eclesiastes 2:24 diz que para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, isso ele falando, isso Salomão falando, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Ora, se ele chegasse lá na costureira, vou fazer uma roupa de linho bem bonito para mim, vou desenhar, ou vou dizer como eu quero a roupa, aí a costureira vai lá fazer. Mas ele não ensinou a costureira a costurar. E de onde veio a sabedoria da costureira? Veio do Senhor Jesus. Ele queria um palácio lindo, maravilhoso, perfeito, com as melhores edificações. Ele fazia, olha, eu quero assim, assim, assim. O pedreiro, o construtor, na época, ia lá, fazia, e ele olhava e pensava, mas eu não ensinei ele como ele vai pegar essa pedra. De onde veio essa sabedoria? E ele começou a procurar, e ele entendeu que a sabedoria vinha do Senhor. Lá no versículo 25, ele diz, pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Ele faz uma pergunta. Quem pode? Quem de nós é capaz de fazer tudo isso se não vir de Deus? Qual é o médico que pode operar? Qual é o médico que pode fazer uma cirurgia se a sabedoria não vir de Deus? Médico nenhum explica aquilo que ele diz que não tem cura e acontece. A cura acontece, ele não explica. Ele não explica. A sabedoria, ela vem do Senhor. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Irmãos, nós, como pessoas mais humildes, pobres, algumas vezes achamos que Deus só dá a parte boa, só dá a coisa boa para o sábio que tem boa família, que o pai é médico ou que o pai é juiz. E nos classificamos como pecadores. Isso eu digo por mim. Em algumas vezes, quando adolescente, meu pai é pastor. E eu olhava e dizia, poxa, mas por que fulano que nem serve a Deus tem tantas riquezas, tantas coisas e Deus abençoa, e a gente às vezes quer comprar uma coisa diferente, papai não pode. E papai trabalha para o Senhor e está nos cultos. Por quê? Então eu sou muito pecadora, viu? Porque eu sou pior do que aquele que não serve a Deus. Irmãos, é vão pensar isso. Porque pecadores todos são. Lá em Provérbios 22:2 diz que o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador, tanto de um quanto do outro. Não estou dizendo que a gente tem que ser pobre a vida toda, não estudar, ou não trabalhar, ou não ganhar dinheiro. Não. É porque, na maioria das vezes, eu me diminuía. Não, eu tenho que ser sofredora mesmo, né? Porque já vi que foi isso que Deus escolheu para mim. Não. Deus escolheu que tivéssemos vida longa e próspera. E tudo está aqui, na palavra do Senhor. Eu aprendi algo. Quando o médico passa um remédio para a gente, né? Na maioria das vezes eu chego em casa meio temerosa. Será que esse remédio vai funcionar? Aí estou com medo de tomar. Eu vou lá, leio a bula do remédio para saber quais são as reações do remédio, o que ele vai proporcionar em mim, quais as contraindicações desse remédio.
e quais benefícios. Mas, quando vamos tomar uma atitude, quando vamos tomar algum tipo de atitude mesmo, quanto à questão da nossa família, do que nós devemos fazer, como nós devemos andar, como nós devemos falar, como nós devemos agir, não pegamos primeiro a bula e lemos. Ei, tudo está escrito aqui. Tudo Deus deixou escrito na sua palavra. Fechada, ela é um livro normal. Aberta, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, ela é boca de Deus para falar com você. Que a partir de hoje, quando você tiver que tomar uma decisão, uma atitude que você achou ousada, irmãos, primeiro pergunte a palavra de Deus, pergunte a Deus, como eu devo fazer, Senhor? Como eu devo agir? Não deixe para ler a bula depois, não deixe para ler a palavra depois que você estiver na aprovação. Se previna. Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Senhor, eu quero fazer... Ore primeiro. Busque a palavra de Deus. Senhor, eu quero me casar. Aos jovens, né? Senhor, eu quero me casar. Senhor, eu quero fazer uma viagem. Senhor, eu quero comprar uma casa. Senhor, eu quero passar de ano. Mas eu estou pensando em fazer tal coisa. Primeiro, procure saber se é permissão do Senhor Jesus. Mas antes que seja permissão, que seja a vontade de Deus. Ele disse que é para você fazer. Ele disse que é para você falar. Primeiro você precisa saber o que Deus quer de você. O que foi que Ele deixou escrito para que você faça. Amém? Glória a Deus. Só Deus pode nos tornar felizes. Só Deus. Não resta dúvidas que Deus, já aqui na terra, prometeu recompensar aos fiéis uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida de compaixão, né? Que algumas vezes nós mesmos não temos. Isso eu digo, irmãos, porque, primeiro, como eu falei para vocês, o Senhor falou comigo. Mas não porque eu sou melhor, maior, não por isso. Mas tocou primeiro em mim. E algumas vezes nós vemos uma pessoa que matou, que entrou aí numa sinagoga, atirou, matou um monte de gente, uma pessoa que entrou na escola e matou algumas outras pessoas por crueldade. E desejamos o que para ela? Irmãos, isso não estava nem aqui. Nós olhamos para essa pessoa com um olhar de piedade? Examina o teu coração agora. Como é que tu tem olhado para as pessoas que muitas vezes têm te ofendido? É com um olhar de piedade? É com um olhar de compaixão? É com um olhar de amor? Tem olhado para ela e tem falado assim: Senhor, eu sei que tu amas ela. Tu morreu na cruz por mim e por ela também. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria para conduzi-la nos teus caminhos, para pregar o evangelho. Gerou muita polêmica com aquela situação da escola, os alunos que entraram lá. Eu vi muitas pessoas dizendo: era para morrer também. É por causa disso, é por causa daquilo que é que nós temos feito, para que essas coisas tenham mudado. O que é que você tem feito para que o seu vizinho conheça a Deus? O que é que você tem feito para onde você trabalha, o local onde você trabalha, todos conheçam esse mesmo Deus que você está aqui, adorando, escutando a palavra dele? Você tem chegado no seu trabalho e tem reclamado da sua vida? Irmãos, eu já vi muito crente fazer isso. Porque olha, chega no trabalho, diz que serve um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus
que pode todas as coisas, mas quando chega no trabalho, pega e reclamar. Mas hoje lá em casa foi uma tribulação, foi... Deus nos acuda. Tua boca tem que profetizar coisas boas. Você tem que ter sabedoria e sabedoria da palavra de Deus. Como você vai vencer as provações se você não tem um segredo com Deus, ou intimidade, se você não se humilha e diz que só Ele pode todas as coisas? Fica tentando com a sua mão, tentando. Não, eu vou conseguir. Não, agora, não, se não der certo esse plano, eu vou para esse. Não, agora vai dar certo. Irmãos, é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. Aí em Timóteo, 1 Timóteo 4 e 6 em diante diz: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministros de Cristo Jesus, nutridos pela palavra de fé e da boa teologia que tem seguido. Não rejeita as fábulas profanas, os falatórios dos insensatos, exercitante, porém, da piedade. Exatamente o que eu falei, da compaixão. Da compaixão para com o outro. Como é que você vai vencer se você não deseja o mesmo para o próximo? Como que você vai ser luz se a tua boca não fala luz? Como é que você vai vencer as provações? O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade, a compaixão para tudo é proveitosa. Portanto, traz consigo a promessa da vida presente e futura. O que você planta aqui, você colhe lá na frente. Se você plantar amor, você colhe amor. Como que você quer que Jesus te abençoe nas tuas provações? Que você possa vencer e no final receber a tua vitória. Se o que você está plantando não está embasado na Bíblia, na palavra dele, e ele não volta atrás, ele não mente e não se arrepende. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não tem o plano B, irmãos. Ele não tem um plano B, ele só tem o plano A. Ele disse, está dito. Ele falou, está falado. Ele não volta mais atrás. Mas o que ele disse, aqui. Irmãos, eu tive promessas do Senhor cumpridas na minha vida. Tive algumas que ainda não se cumpriram. Eu vou testemunhar uma aqui para vocês, que foi a minha filha. É a minha filha. Eu tenho 2 filhos e na minha terceira gravidez, da segunda gravidez eu já não podia mais ter filhos. Não podia mais. E eu saí dali muito triste, porque eu queria ter uma menina. Eu tinha 2 meninos. E não é uma coisa que você vai falar assim, eu quero ter uma Bíblia de capa preta. Eu vou juntar dinheiro, vou comprar essa Bíblia. Não tinha como fazer uma menina, né, e ir lá comprar, enfim, não tinha. Teria que ser um milagre de Deus. Eu comecei a pedir a Deus. Quando eu saí daquele hospital, eu já saí, quando eu tive meu segundo filho, que hoje está com 18 anos, eu saí dali feliz, porque eu tinha ele, mas com o coração muito dolorido. E por incrível que pareça, a moça que tinha tido um bebê do meu lado era uma menina, e eu ficava olhando para ela. Eu amo tanto meu filho, mas, oh meu Deus, eu vou sair daqui, né, levando o menino feliz, mas não vou mais poder, com aqueles papéis na mão. Irmãos, eu orei por 7 anos. Mas existiu uma diferença no que eu estou pregando aqui essa noite. Eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Eu me perdi das coisas de Deus. Eu me deixei levar com as coisas do mundo, o trabalho, os filhos pequenos, e fui me distanciando do Senhor. E eu me lembro que eu estava em uma igreja em Mauá, em São Paulo, e nós estávamos louvando nas senhoras, lá chamam um círculo de oração. Nós fomos convidados para louvar e fomos, e um irmão veio até mim, pegou na minha mão
Tinham 3 anos, meu filho estava com 3 anos, pegou na minha mão e disse assim, eu sou Deus que vou te dar a filha que tu tanto quer. E não vai ser pela mão do homem, vai ser pelas minhas mãos. Eu fiquei, meu Deus, será que mais alguém ouviu isso? Fiquei meio duvidosa ali. Ele segurou na minha mão e disse, mas vai ser no meu tempo e quando eu puder pedir de volta. Eita, agora, irmãos, eu me preocupei, pensei logo em Isaac, pronto. Jesus vai me dar, Deus vai me dar e depois vai, né? Tá aqui, cria uma menina, pega, agora vai morrer. Fiquei preocupada porque eu não entendi. Eu achava que seria tomar de outra forma, como morte ou eu morreria, eu não entendi, porque eu não estava ligada com Deus, mas Ele me prometeu. Essa promessa não estava aqui, mas Ele usou um profeta e falou comigo, e eu recebi. Irmãos, passaram-se 2 anos depois disso. Eu cheguei em casa feliz da vida, né? Ao mesmo tempo eu dizia assim, ai meu Deus, e se eu engravidar e não for de uma menina? E agora? Mas Deus tinha me prometido, e se não for o tempo? Enfim, passou-se 2 anos. Nesses 2 anos eu estava em um culto. E eu senti desejo de me reconciliar com Deus. Irmãos, eu me senti incomodada. Às vezes nós estamos nas cadeiras, no banco, nós achamos que estamos servindo a Deus de todo o nosso coração. Nós vimos aos cultos, ao círculo de oração, nós nos reunimos como irmão, não bebemos, não fumamos, enfim, não praticamos as obras da carne, mas achamos que estamos bem na fita com Deus, né? Igual o pessoal fala aí. Não, irmãos. Eu examinei meu coração naquela noite. E eu fui até a frente, me reconciliei com Deus. Eu senti o desejo de me reconciliar com Deus. Irmãos, as donas de casa aqui vão saber, né? Os irmãos também, acredito que... Enfim, quando a gente limpa um móvel, você vai viajar, você limpa a sua casa toda? Você limpa a sua casa toda. Não deixa nenhuma poeirinha, nada, fecha as portas, fecha as janelas. Sai. Quando você volta, depois de 3 dias, não tinha nada aberto, mas tem poeira. Como assim? Lá vai a gente trabalhar, limpar, fazer tudo de novo. Assim estava o meu coração. Ele estava empoeirado. Ele precisava ser limpo de pensamentos, de descrença às vezes. E eu fui até a frente. Me reconciliei com Deus e falei, Senhor, a partir de hoje, eu só vou te servir. Eu quero receber de ti aquilo que tu me prometeu. Irmãos, 1 mês depois eu estava grávida. 1 mês depois eu estava grávida. 12 semanas de gravidez, entrando na 13ª semana de gravidez. Eu estava orando na mesma igreja e Deus usou uma irmã que chegou para mim e disse assim, é uma menina o que está no teu ventre. Ela me desenhou, ela pegou um papel e disse, irmã, ela é morena, o cabelinho dela é assim, irmã, eu vi, ela é muito pequenininha. Mas Deus é com ela. Muitas vão ser as provações que tu vai passar durante essa gravidez. Mas Deus vai estar contigo. Irmãos, perdi as contas de quantas vezes eu fui internada. Mas quando é Deus que dá, ninguém toma. Ele tinha me prometido. Eu tive ela para a honra e glória do Senhor. Era para tomá-la de volta? Para que ela pudesse servir a Deus com coração íntegro. Para que eu pudesse estar na presença dele com o coração aberto. E ele precisava ver essa mudança em mim. Para que as coisas dele pudessem acontecer. O tempo é do Senhor. Mas você pode fazer esse tempo na hora certa. Eu estava no salão onde eu trabalho, estava falando
para a menina que trabalha comigo, dizendo para ela: Deus é um Deus de misericórdia. Mas Ele não é como a gente, não. Ele não é um Deus mau, Ele é um Deus bom. Ele dá na hora que você pode receber para usufruir. E algumas vezes, Ele te dá a bênção. Mas você, como não está preparado e achando que está, faz dessa bênção uma maldição, irmãos. Cuidado, para não fazer a bênção que o Senhor colocou nas suas mãos, maldição. Deus ia impedir, agora, que eu saísse no mundo, deixasse de o servir? Não. Ele é um Deus educado. Ele não ia segurar na minha mão e dizer assim: ei, agora tu não vai mais não, que eu já te dei a menina, tu vai ter que me servir. Não. É o tempo do Senhor, sim. Mas saiba fazer da sua bênção uma vitória e não uma maldição. Irmãos, eu tive fé. Eu criei no Senhor. Em alguns momentos, os familiares diziam que, olha, Liene, pode ser que tu, não seja uma menina e tu morra, como o médico disse. Irmãos, eu marquei uma cesariana para 2h da tarde. Ela nasceu 10h da manhã e de parto normal e os médicos não conseguem explicar. Não eram para eles explicarem mesmo. Deus disse que seria através da mão dele, não do homem. E foi através da mão dele. Nem precisou ser aspirada, que eles colocam tudo aquilo. Não precisou. Ela nasceu realmente muito pequena, mas desde que eu saí da sala de parto, ela me acompanhou. E eu ando e digo: meus filhos são bênçãos do Senhor. Maria Clara é promessa de Deus na minha vida. Amém? Vamos falar de fé e fé em Deus. Terminando, Vamos terminar aqui nossos tópicos. Lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Eu não podia ver a Maria Clara, mas Deus não falou? Eu não podia ver, os meus olhos não poderiam ver, mas Deus falou. E eu criei. Então, a fé é isso, a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Irmãos, a Bíblia, eu até volto a falar do discipulado que estamos fazendo, os irmãos quiserem acompanhar, e tem como lá no YouTube, no nosso canal, que fala sobre a fé. Confesso a vocês que eu tinha alguns passos errados aí na fé, Hoje eu sei exatamente no que nós devemos acreditar, no que está escrito aqui. Deus prometeu o que Ele prometeu aqui, Ele vai cumprir. Ah, mas eu não estou vendo que eu vou ser curada. Mas Ele não prometeu? Ele não levou sobre Ele todas as enfermidades? Jesus veio, Ele levou sobre Ele todas as enfermidades. Ele não levou 1/3 das enfermidades. Ele não levou 2, 3, 4, enfim, levou todas. Todas. Se você ora: Senhor, que for da tua vontade que tu me cure, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: é da vontade de Deus que você seja curado. É da vontade de Deus que você seja liberto. É da vontade de Deus que a sua família o sirva. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. É da vontade de Deus que Ele cure. Comece a mudar a sua oração e dizer: Senhor, se tem algo que impede, comece a colocar a sua fé em ação. Lembra lá do começo do testemunho da Ráfida? Coloque em ação. E se tem algo que impeça, Senhor, retire. Porque eu quero sim receber a cura. Comece a orar em concordância com Deus, irmãos. Comece a orar em concordância com Deus. Senhor, olha, se for da tua vontade que tu salve essa noite, toca no coração. É da vontade de Deus que Ele salve agora, que Ele cure, que Ele liberte. É da vontade.
Fala, Senhor, nós concordamos que tu cure essa noite. Senhor, nós concordamos que tu salve essa noite. Senhor, nós concordamos que tu limpe o nosso coração essa noite. Senhor, nós acreditamos que o sangue que nos lavou, que nos remiu, é incorruptível. Irmão, nada pode corromper. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, pensam que o sangue é como um copo descartável que a gente amassa. Ei, me sujei. Não, irmãos, é incorruptível. Nada pode sujá-lo, manchá-lo. E foi esse sangue que nos lavou. Foi esse sangue que nos lavou. Um exemplo de fé na Bíblia é Abraão, que aos 75 anos o Senhor Deus lhe fez uma promessa, que ele seria pai de muitos. No entanto, Abraão não tinha filhos e Sarai, sua esposa, já era com 65 anos. Irmão, 65 anos. É bem velhinho, né? Assim, na situação para ser mãe. Né? Já passou a idade da forma natural, homem e mulher, de ter um filho já. Aos nossos olhos, eu, desde que nasci, me entendo assim de gente, como diz minha avó, né? Não vi ainda, não, com essa idade. Se alguém viu aí, amém. Eu não vi, não. Ela já tinha 65 anos, contudo, ela não deu ouvidos, ele não deu ouvidos e foi justificado e não duvidou. Ele não deu ouvido, porque... Gente, imagina aí, se eu chegasse aqui na igreja, meu esposo lá com 75 anos, e eu com 65 anos, e dissesse assim, irmãos, olha, Deus falou com o meu esposo que eu vou engravidar. O povo ia rir da minha cara, viu? O pessoal ia rir da minha cara. Irmã, pelo amor de Deus. Mas Abraão, ele não duvidou. Ele não duvidou. E ele foi justificado pela fé, porque ele creu. Quem falou com ele não foi Deus? Irmãos, eu posso falar para você, irmão, olha, segunda-feira eu vou vir aqui 2 horas, eu posso falhar porque eu sou humano. Mas Deus não. Se ele falou, ele cumpre. Lá em Romanos 4... 20 e 21, abram aí comigo para finalizarmos. Romanos, capítulo 4. Versículo 20 e o 21. E diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Poderoso para cumprir o que prometeu. Ei, diga aí. Meu esposo saltando de alegria com 75 anos. Ei, Deus disse que eu era. E os anos se passando, 75, 80, 85, e nada, né? Mas ele não duvidou. E a fé, ela nos justifica. Ele foi justificado pela fé. E fé em quem? Fé em Deus. A fé, ela nos justifica e nos traz paz com Deus. Irmãos, eu não preciso ficar tentando justificar. Olha, porque Deus ele é poderoso, por isso que ele me curou. Por isso que ele me deu uma filha. Não. Me traz paz. Eu sei que foi ele. Eu sei que foi Deus. Nos traz paz, tranquilidade. Não temos mais medo de passar
por tal situação, porque somos justificados pela fé e fé em Deus. Ainda em Romanos 5, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Irmão, você tem acesso direto com Deus. Você tem acesso direto com Deus. Quando você vai pedir alguma coisa para o seu pai, você pede para o seu filho pedir para ele? Filho, ei, vai lá na casa do vovô. É uma coisa muito particular sua, né? Aí você pede para ele pedir para você. Você tem acesso com seu pai. Você chega lá e fala: pai, é o seguinte, estou passando por uma situação, eu estou precisando da sua ajuda, você está precisando de uma oração. Você pede para o irmão que está do seu lado pedir para o irmão ou para o pastor orar por você, você vai lá, você tem acesso. Irmão, não é diferente com Deus. Você tem acesso com Deus. Você pode falar com Ele. Se ainda não chegou, fala: Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Porque eu ainda estou repetindo de ano na aprovação? Por que eu ainda estou repetindo de ano? Tem alguma coisa errada que eu não estou cumprindo na tua palavra. Eu não estou tendo sabedoria, se eu não estou perseverando. Irmãos, eu não creio que Abraão, em algum momento, disse: ei, mas será, hein? Eu dessa cidade? Não creio nisso. Ele confiou, ele creu. Comece a confiar. Crê em Deus. Comece a colocar a sua fé em ação, irmãos. Não é desistindo, não. Se você se propôs a orar, continue orando e buscando ao Senhor. Irmão, não é barganhando com Deus, não, viu? Não é dizendo assim: olha, se tu me der, assim como Abraão, né, eu te devolvo. Irmão, não. É seguindo a palavra de Deus. Olha, Senhor, se tu me der, eu vou lá na igreja todo domingo, vou ficar 5 horas de joelho. Irmão, não barganha. Deus, ele prometeu, já está escrito. Já está escrito. Não precisa ficar barganhando, não. Tem que orar. Tem que perseverar. Tem que confiar, tem que ter sabedoria no que está fazendo. Tem que ter fé. Se crermos em Deus e no seu poder, não devemos nos preocupar. Irmãos, vocês têm noção do que é se crermos? Se. Você entendeu? Eu digo que eu creio em Deus, mas eu me preocupo se amanhã eu vou ter ou não o que comer. Eu digo que eu creio em Deus, mas eu fico: será que o que eu estou sentindo ainda é a afta que está na minha boca? Ah, meu Deus, eu vou olhar de novo. Não, eu vou passar uma pomadinha, porque Deus curou, mas eu vou dar uma ajudinha. Irmão, não tem que ter o si. Nós cremos em Deus. Se eu perguntar aqui, quantos vão para o céu? Quantos querem ir? Todo mundo quer, né? Só a primeira, que Deus não livre não querer ir. Se você crê. E o Deus que te salvou, que entregou o seu único filho para morrer por nós. Irmãos, o véu do templo foi rasgado, a glória do Senhor, ela invadiu, você tem livre acesso com Deus. O que é o dia de amanhã para Deus? Por que essa preocupação? É falta de fé. Se cremos, Ele não já disse que tudo está pronto? Ele disse que tudo está pronto. Abram suas Bíblias em Mateus 6, 25 e 30 ao 33. Irmãos, quando eu tive a Maria Clara, eu saí do hospital e eu passei em frente a uma loja que eu amava comprar. Aí, quando eu olhei as coisas na loja,
que eu olhei para trás, que eu vi os 2 filhos, que eu vi a Maria Clara e disse, agora eu quero ver o que é que eu vou fazer. Eita, e agora? Como é que eu vou dar conta de sustentar esses meninos e trabalhar? E como é que vai ser minha vida? Meu Deus, eu vou ter que me privar de tanta... Irmãos, deu um negócio na minha cabeça, preocupação natural da carne. Aí tinha o se. Se crermos em Deus e no seu poder. Eu creio em Deus e no seu poder. Eu creio em Deus e no seu poder. E não devo me preocupar. Mas eu não pensei nisso. Falei, irmãos, eu criei tanta estratégia na minha cabeça. Vou fazer. Enfim. Quando eu cheguei em casa, umas irmãs foram me visitar. Tudo ansiosa para ver Maria Clara, foram me visitar. E quando a irmã orou, foi uma visita assim, muito rápida. Visita de quem tem um bebê, normalmente é bem rápido. Quando ela orou por mim, as outras desceram, meu quarto era na parte de cima, desceram as escadas, ela disse, irmã, deixa eu ler um negócio para você. E abriu exatamente Mateus 6, 25 e 33. Que diz, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto há de haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que eu podia acrescentar ali na minha vida para eu poder suprir as necessidades que eu estava pensando? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, porque hoje existe e amanhã, e é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, hein? Que beberemos? Ou o que nós vestiremos? Porque os gentios o que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas, irmãos, todas, isso não é eu que estou dizendo, não, isso é a palavra do Senhor, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que foi que ficou de fora, irmão? Diz que você vai ficar sem roupa, que você não vai comer, que você não vai ser guardado, que você não vai ser cuidado? Todas essas coisas vos serão diminuídas, disse, vos serão acrescentadas nas outras que ele já disse que você vai ter. Serão acrescentadas, além dele te guardar, além dele te amar, além dele te dar salvação, além de você ser próspero, todas essas coisas ele ainda acrescentou. Por que passar por provações? Para sermos aprovados. Então, que possamos verdadeiramente confiar em Deus, nos fiar em sua palavra. Vamos ter perseverança, sabedoria e fé nas coisas de Deus. Não é no homem, não. Eu minto, eu engano. O homem pode fazer tudo isso, mas Deus não. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?